Boa noite, gente. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para contar um pouco do processo de escrita, do processo de publicação do livro e tal, como que aconteceu. É uma pergunta que muita gente faz, aliás, eu acho que quase todo mundo faz esse tipo de pergunta, mas vamos lá. Desde o batismo com o Espírito Santo, em 2008, quando eu tinha 17 anos, que eu comecei a escrever bem, a ter um certo dom, um certo talento para escrever. Porque antes, apesar de eu ler muito e de segundo as pessoas, de eu falar bem, de ser uma boa aluna em português, mas eu era muito péssima com escrita. Eu errava as palavras, trocava letras, não sabia organizar parágrafos. Então, assim, só depois do batismo com o Espírito Santo que isso foi corrigido, foi um verdadeiro milagre. Mas assim, desde antes disso, em maio, que eu já tinha um site, eu já gostava de escrever. Eu só escrevia mal, mas isso nunca me inibiu a não gostar de escrever. Eu já tinha um site onde eu fazia resenhas, fazia estudos. Aliás, eu ainda tenho esse site até hoje, tá meio parado por uma série de fatores, mas enfim. Mas com o passar dos anos, aí as pessoas começaram a falar: você escreve tão bem, escreve um livro, por que você não escreve um livro? E eu sempre respondia: não, eu não tenho vontade nenhuma disso, não, é difícil demais escrever, não, é muito trabalho, não, eu não tenho assunto. E estava sempre dando uma desculpa. E todo mundo falava: você devia escrever um livro, você devia escrever, você tem talento, você tem jeito para isso. E eu sempre dizia que não, que não tinha interesse nisso, que não sabia o que escrever, que não sabia como escrever. E assim, desde 2007 que eu escrevo diários, eu comecei a escrever em papel, em caderno, e depois digitado. E assim, todo ano, no final do ano, eu comecei a reparar que eu tinha 300 páginas escritas, 400, às vezes até 500 páginas escritas. E assim, escritas só com bobagem. Não que a minha vida seja bobagem, mas é que, tipo assim, hoje eu acordei cedo, eu acordei tarde, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu saí, eu fui pra escola, eu fui pro trabalho e etc. Só de coisas da minha vida, em um ano eu já tinha tudo isso escrito. Aí eu virei e falei assim: um livro tem assim, um livro normal, é claro que tem exceções, porque tem livros de estudo, tem sagas, e assim, que tem essa quantidade de páginas. Mas um livro normal, padrão, comercial, não é tão grande assim. Então eu comecei a falar: se eu escrever, tipo, uma página por dia, nesse. É, então, em 3 meses, mais ou menos, eu já teria um livro escrito. Eu comecei a pensar: difícil não é, mas sobre o que escrever? Eu não quero escrever algo que todo mundo já escreveu. Eu não quero ser só mais uma, eu não quero encher linguiça. Então, assim, se eu tiver que escrever alguma coisa, teria que ser alguma coisa que eu tenho certeza que deveria ser escrita, porque caso contrário, não vale a pena. E eu fiquei com isso na cabeça. Até que em agosto de 2018, eu fui dormir. Na verdade, eu estava indo dormir, eu fui deitar, eu estava indo dormir. Antes de pegar no sono, veio uma frase na minha cabeça. Uma frase, literalmente: eu sou cristã desde criança e eu nunca vi isso. Veio essa frase na minha cabeça. E nos dias seguintes, dessa frase, foi sendo construída toda a história. Foi sendo construída toda a história, nome de personagem, cenário, o que acontecia, foi sendo construído tudo na minha mente. Isso de agosto de 2018 até fevereiro de 2019. Quando chegou
Em fevereiro de 2019, eu sentei na cadeira e falei assim: agora eu vou escrever e em junho eu vou terminar. E foi o que aconteceu. Então, assim, em junho de 2019 eu terminei. E, assim, eu não escrevi uma página por dia. Na verdade, assim, o processo ele foi bem irregular. Eu já tinha a história todinha montada na cabeça. Então, assim, tinha dia que eu sentava para escrever, eu escrevia 3 capítulos, aí eu ficava um mês sem escrever. Tinha vez que eu escrevia uma página por semana. Então, assim, não teve um ritmo regular. Mas em junho de 2019 eu terminei. Aí eu falei assim, pronto. Tá pronto, agora é só publicar? Não. Aí que foi a parte mais difícil. Então, eu contratei um serviço de consultoria literária que leu meu livro, fez uma leitura crítica. Inclusive, a pessoa que leu, assim, não é da tradição pentecostal. Porque, assim, eu queria uma coisa que fosse o mais imparcial possível. Então, ela leu e, assim, ela gostou demais da história. Mas ela falou pra mim que porque eu escrevi como uma história, como um romance familiar, como um drama familiar de descoberta pessoal com o tema de teologia pentecostal. Só que ela virou pra mim e falou assim, olha, o seu livro ele tem muito potencial para você criar alguns suspenses. Então, assim, então ela me sinalizou algumas partes, umas 4 partes mais ou menos, que eu poderia criar suspense, que eu poderia, tipo assim, deixar o leitor mais curioso sobre o que aconteceria. Porque a primeira versão, ela era uma versão toda assim, completamente linear, onde eu tinha história e tudo, mas não tinha suspense, não tinha aquele gosto de quero mais e tal. Era simplesmente uma história, um drama com o tema de teologia pentecostal, era isso. Mas aí eu acatei as sugestões da consultoria literária e criei suspense nessas partes que ela me recomendou e em algumas outras que eu percebi, ainda que ela não tenha recomendado. Mas, tipo assim, eu captei a ideia da coisa. E realmente ficou muito melhor. Então, assim, e aí eu fiz várias leituras, fiz várias revisões, dei para alguns leitores betas que me sugeriram algumas coisas. E eles viraram para mim e falaram assim: isso não faz sentido, você poderia explorar melhor essa parte. Então, e assim, eu fui acatando essas sugestões que eu recebi, fui melhorando a história ao longo do tempo. Ainda no fim de 2019, eu mandei para uma editora avaliar. Ficou vários meses com eles e não teve resposta. Até que em agosto do ano passado, eu falei assim, pronto, agora chegou a hora de publicar. E foi aí que eu fui procurar outras editoras, fui procurar qual contrato que seria melhor, se era publicação tradicional, se era publicação independente, se era publicação híbrida. E eu acabei optando por uma que seria híbrida. Firmei o contrato com a editora em agosto. E assim, aí a editora fez leitura crítica também me apontou algumas coisas. Eles fizeram a revisão, que eu também corrigi. Mas assim, eu pedi para eles esperarem, porque eles estavam em processo de desenvolvimento do site deles. E eu queria esperar o site ficar pronto antes de publicar. Porque eu entendi que não fazia sentido eu, como autora, ter um site que eu já estava construindo, esboçando na época, mas só foi colocado no ar mês passado. E a editora não ter. Então, assim, por conta disso, nós esperamos um pouco, apesar de já estar com o processo bem adiantado, para poder fazer os processos de publicação realmente, né? Então, assim, e aí, depois que eles fizeram o site, foi aí que eu acelerei os processos de pré-fácil, pós-fácil,
a arte da capa. Que, assim, que eu fiz questão até de contratar uma pessoa que já fez diversas capas para esse segmento cristão pentecostal. E assim, e aí nós finalizamos assim, perto no começo do mês passado. E assim, aí no começo do mês passado eu peguei o site que já estava com o esboço todo pronto, adequei o site com a capa, coloquei tipo no mesmo padrão de fonte, no mesmo padrão de cores, coloquei o site no ar, coloquei as redes sociais no ar. E assim, no site, nas redes sociais, já tem muita coisa, já tem muitas frases, já tem sinopse, biografia, já tem trecho de prefácio, já tem muita coisa no site, nas redes sociais. Então, assim, quem ainda não conhece, quem ainda não segue, tanto o site quanto as redes sociais chamam Marcas do Espírito. E assim, já tem muito conteúdo, já tem perfil de personagem, já tem título de capítulo, já tem toda a referência bibliográfica. E assim, eu já tô preparando várias coisas também para continuar publicando. Então é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Eu tô vendo aqui as perguntas. Qual a frase? A frase é: eu sou cristã desde criança e eu nunca vi isso. Essa é a frase. Outra pessoa perguntou se eu vou mostrar a capa. Já tem. É a mesma capa desse perfil aqui. Nesse perfil já tem a arte da capa, já tem várias artes com a arte da capa. No site já tem, no Facebook já tem. Já tem mais de um mês que foi divulgada. Ah, tá. E outra coisa que eu esqueci de falar foi em relação ao tema. Isso, inclusive, é o que eu conto no pós-fácil e eu já contei diversas vezes também, mas foi o seguinte: desde 2016, quando eu voltei para as redes sociais, porque eu fiquei um tempão afastada, não sem ter redes sociais, eu tinha, mas era só coisa pessoal, só foto pessoal, só frase de efeito, só pregação. Eu ainda posto esse tipo de coisa, mas eu não debatia, eu não conversava, eu não tinha aquele ativismo que eu tinha antes da depressão e que eu tenho agora. Então eu fiquei 4 anos afastada disso. Então quando eu voltei, eu me preocupei muito com o fenômeno da despentecostalização. Porque, para quem não sabe, eu fui sensacionista durante muitos anos. Então, assim, eu vi que nas mesmas armadilhas que eu tinha caído no passado, eu vi que muita gente estava caindo e sem saber o que estava fazendo. O que seria até um pouco pior do que aconteceu comigo. Um pouco pior no sentido de mais perigoso, de mais sorrateiro, nesse sentido. E assim, isso eu não falo contra a tradição sensacionista, contra as igrejas dessa tradição, não. Mas eu me refiro a pentecostais, a carismáticos que já tiveram experiências sobrenaturais com os dons espirituais e estão negando por causa do que leram na internet, de vídeos, de artigos, porque é disso que trata o livro. E assim, eu comecei a reparar que muita gente, principalmente adolescentes, jovens adultos, novos convertidos, estavam passando por isso. E assim, e como eu vim dessa situação, então eu comecei a questionar a Deus. O que eu poderia fazer, como que eu poderia contribuir? E assim, eu comecei contando meu testemunho. Eu já passei por isso, não é por aí, não cai nessa. Eu acredito que isso contribuiu em grande parte para poder cair até em depressão. Não vai por aí, não é bem assim. Vamos conhecer a nossa tradição, vamos conhecer a nossa teologia, vamos conhecer o que a gente tem a dizer. Enfim. E contando meu testemunho, e compartilhando, e indicando outras pessoas. Então, assim,
E esse livro, essa ideia, ela veio como algo a mais do que Deus já estava me direcionando a fazer. E assim, é dessa forma que eu entendo. Outra pessoa perguntou aqui, qual é o nome da editora? Chama Filos Editora. Tem Instagram, tem Facebook, já tem o site, tudo certinho. Acho incrível a forma que você fala nas lives, muito cativante. O livro será incrível e será bênção. Enfim, eu sempre digo que eu espero ter conseguido entregar, ter conseguido passar o que Deus me entregou. Porque é aquela história, o Espírito Santo, os dons, a inspiração divina é perfeita. Mas nós somos imperfeitos. Então, assim, eu espero não ter conseguido estragar a ideia que Deus me deu. Só isso. Enfim, é isso. Eu acho que eu já falei tudo que eu planejei de falar. Mas alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Não? Mais nenhuma pergunta? Então ok. Acho que é só isso mesmo. Fiquem todos na paz do Senhor. Boa noite. Tchau.